Olha só, vamos mergulhar direto nessa análise e desvendar uma das obras-primas mais complexas e insanas da literatura russa. A gente está falando de um épico tão denso que, literalmente, redefiniu a filosofia moderna. Nossa missão hoje é destilar todo esse enorme peso filosófico em uma jornada estruturada, clara e incrivelmente fascinante. Fyodor Dostoiévski não escreveu apenas uma história qualquer, ele criou um universo inteiro de conflitos humanos. Essa capa clássica já dá o tom da gravidade literária da coisa toda. A narrativa aqui não vive só do enredo superficial, não. O que move essa história é a psicologia intensa, sombria, quase palpável dos personagens. É uma verdadeira crônica, um resumo grandioso da alma humana em toda a sua glória e, principalmente, em toda a sua decadência. Para organizar a nossa jornada, o roteiro é o seguinte: 1. A decadência dos Karamazov. 2. O patriarca Fyodor Pavlovich. 3. A ética dos três irmãos. 4. Conflito, fé versus razão. E 5. O caminho para a redenção. Ponto 1. A decadência dos Karamazov. Uma família construída na negligência. Sabe de uma coisa? Toda essa tragédia colossal começa dentro de casa. Nas primeiríssimas páginas do texto original, o próprio autor já enquadra o jovem e excêntrico Alyosha como um, digamos, herói bem peculiar. E o que é absolutamente genial aqui é que, mesmo imerso no caos absoluto que é a família dele, ele de alguma forma segura o núcleo ético de toda a sua era. É como se ele fosse a nossa lente para observar um mundo que está desmoronando, tentando achar algum sentido no meio de tanta loucura. Parte 2. O patriarca Fyodor Pavlovich. Riqueza, parasitismo e tragédia. A vida desse cara, o Fyodor Pavlovich, é uma completa bagunça. E é essa total falta de responsabilidade que prepara perfeitamente o terreno para as batalhas ideológicas brutais dos filhos dele. O passado do Fyodor é basicamente uma sucessão de casamentos transacionais. Primeiro ele rouba o dote de 25 mil rublos da primeira esposa. Depois negligencia totalmente o primogênito, o Dmitri, ao ponto de esquecer que o menino existe. E aí corta para anos depois. Ele acumulou em dinheiro vivo mais de 100 mil rublos, agindo como um verdadeiro parasita. É justamente essa obsessão por dinheiro, misturada com uma negligência paterna chocante, que acende o pavio do nosso conflito central. Tem uma passagem que descreve o Fyodor não só como um tolo. Aliás, chamar ele de tolo seria simplificar demais as coisas. Ele é apontado como uma criatura depravada e sensual, mas, incrivelmente, um louco inteligente. Ou seja, ele é um parasita que tem total consciência do que faz. Ele destrói o legado da própria família de propósito, quase como se o caos fosse um esporte para ele, sabe? Ele é a encarnação do vazio moral, a total e completa ausência de limites. Número 3. A ética dos três irmãos. 3 reações a um legado tóxico. Aqui a gente entra no ponto crucial: como cada filho reage eticamente a essa herança tóxica. É isso que transforma um simples drama familiar num estudo de personagem de proporções épicas. A divisão é simplesmente brilhante. A gente tem o Dmitri, ou Mitya, que é pura explosão, aquela emoção à flor da pele movida por uma honra totalmente distorcida. Aí temos o Ivan, que é a mente fria e brilhante, guiado pelo ceticismo moral e pela razão pura. E no outro extremo, o Alyosha, que é a âncora espiritual de tudo, focado no ascetismo, no amor e na fé. Eles representam 3 abordagens filosóficas completamente diferentes, tentando sobreviver à era moderna. Olha o nível da tensão. Essa frase curta e desesperada revela o estado mental caótico do Dmitri. Ele está travando uma guerra aberta contra o próprio pai por causa de uma dívida de 3 mil rublos, mas também por conta de uma rivalidade romântica que é, para dizer o mínimo, devastadora. É um misto de paixão e honra, prestes a entrar em combustão a qualquer segundo. 4. Conflito. Fé versus razão. O núcleo filosófico da obra. Chegamos ao coração, ao núcleo absoluto dessa história. Esse é o grande embate monumental que a gente ainda debate até hoje. De um lado da balança, a frieza do Ivan, aquele cálculo intelectual estrito, o ceticismo brutal. Do outro lado, a gente tem o Alyosha, com sua ciência espiritual profunda, sua fé ascética e a crença de que o amor ativo é a única coisa que sustenta a humanidade contra a barbárie. Quando o Ivan manda as favas à ética e grita contra ela, ele está, na verdade, escancarando a angústia de um mundo inteiro que se vê desprovido de fronteiras espirituais. O questionamento dele é super agressivo e desafia diretamente a ideia de que a gente tem uma bússola moral inata. Na cabeça do Ivan, se a razão não consegue justificar o sofrimento absurdo do mundo, então a moralidade desmorona, vai tudo por água abaixo.
E é fascinante notar a complexidade da escrita de Dostoiévski. Ninguém é unidimensional. Até mesmo Alyosha, que é o nosso anjo asceta, carrega o sangue caótico dos Karamazov. O próprio Ivan lembra e acusa o irmão de também abrigar um diabo no coração. Isso prova que ninguém escapa de onde veio, sabe? Essa natureza passional corre nas veias de todos eles. É um lembrete pesado de que ter fé não significa viver sem tormento, mas sim lutar contra ele todos os dias. E, finalmente, 5. O caminho para a redenção, sofrimento e renascimento espiritual. Como a gente vai ver, toda essa decadência familiar pavimenta uma estrada muito, mas muito dolorosa rumo à redenção. A coisa começa de um jeito quase mundano, como uma briga mesquinha por rublos e luxúria. Mas a tensão física vai crescendo e escala inevitavelmente para um confronto trágico e super violento no meio da noite. A partir desse ápice de violência, a narrativa vira a chave. Ela é catapultada para uma crise existencial de nível macro. O foco deixa de ser só sobre quem fez o quê e passa a ser a busca desesperada da alma humana por algum significado espiritual depois de atingir o fundo do poço. E aqui fica claro como a verdadeira redenção espiritual é brutal. A fé de todo mundo é testada ao limite quando os milagres que eles esperavam no mosteiro simplesmente não acontecem, gerando uma onda de dúvidas sombrias. O processo do Dmitri não tem nada de conto de fadas. A redenção dele vem de uma aceitação agonizante do sofrimento como um longo processo de purificação. E durante toda essa tempestade, o Alyosha permanece ali, firme, como uma âncora moral que suporta tudo. A grande lição que fica é clara. A fé ativa exige necessariamente que a gente consiga suportar um imenso sofrimento humano. Para fechar essa nossa análise, a gente fica com essa pergunta persistente batendo na cabeça: qual dos 3 irmãos Karamazov reflete melhor os dilemas morais da nossa era moderna? Será que a gente é mais guiado pela explosão passional do Dmitri, pelo cinismo supercalculista do Ivan ou por essa busca desesperada por conexão e fé do Alyosha? Fica aí a poderosa reflexão de como essas mesmas batalhas éticas do século XIX continuam sendo travadas dentro e fora da gente, hoje, todos os dias.